Estamos ao vivo. Confere, Galdino? Ok. Printa a tela depois para eu mandar para eles como é que ficou no Facebook. Se alguém for acompanhar pelo Face, já está ao vivo. Boa tarde, internautas facebookianos. Deve ter algum nome por aí. Eu sou Paola Carmen, da John Richard, uma empresa de solução de imobiliário como serviço. E hoje a nossa live que começa é para dar continuidade ao que vimos discutindo sobre o futuro do trabalho, falando pós-pandemia do Covid. Junto comigo, nós temos o Douglas Madonna, no alto da tela, o Luiz Gustavo e o Tarcísio Soares, ambos profissionais renomados de mercado, de segmentos diferentes e que têm algumas boas soluções e insights para despertar tanto para o nosso dia a dia hoje, para pensar no retorno do pós-Covid, na temática gestão de trabalho remoto, gestão de home office. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, Luiz. Espero que todos vocês estejam bem. A gente estava aqui numa prévia já calorosa. Então, para agradecer e aproveitar o tempo dos nossos ouvintes, eu gostaria já de começar abrindo. Vamos começar com você, Douglas, e aí saber como você está, como tem sido a sua quarentena em home office, e se você, o que você acredita que será possível manter, ou quem pode manter esse home office pós-pandemia. Legal, obrigado, Paola, pelo convite, obrigado, vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje aqui, prazer imenso conhecer o Luiz, o Tarcísio, pena que o Carlos não pôde estar com a gente, vai ser bem legal esse bate-papo. Bom, aqui na Log a gente está de home office desde a primeira, do final da quinzena, né, deixa eu ver, 16 de abril, se eu não me engano, foi quando tudo começou, então a gente fez uma virada bem rápida do público que a gente tem. Então na Log a gente já tinha a prática de fazer home office, né, então alguns times já até trabalhavam de home office, de teletrabalho, né, e isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Então para a gente foi uma virada mais tranquila, né? Apesar da Log ser uma empresa de tecnologia, a gente tem uma frente bem grande aí de logística, então a gente precisou se adaptar aí, a nossa área de operações, ela não parou, né? A gente, muito pelo contrário, a gente teve um boom de crescimento, dado que muita coisa está sendo feita via entrega rápida, né? Via plataformas digitais, então a gente tem se adaptado aí frequentemente. Mas o público administrativo, o público de desenvolvimento, engenharia, tem estado de home office desde então, né? Muito bom. Aproveitando, nós estamos em home office na John Richard desde 18 de março. O decreto em São Paulo foi a partir do dia 23, e nós começamos na quarta-feira anterior, que foi no dia 18, e acredito que na semana do 23, 100% da parte administrativa conseguiu entrar em home office. O Douglas lembrou bem, nós teríamos aqui conosco o Carlos Nazário, o responsável pelo Facilities da BASF, mas ele teve uma reunião e não pôde estar com a gente. Então, por isso, vocês estão vendo 4 de nós e não os 5 anunciados. E quero aproveitar para perguntar para o Luiz. Boa tarde, Luiz. Obrigada por estar conosco. Como tem sido a sua quarentena em home office e o que você acha desse modelo de trabalho? Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todo mundo. É sempre bom estar de volta a conversar com o pessoal da John sobre esse momento que a gente está passando. E, na verdade, aqui, há uns 2 anos atrás, na verdade, o nosso escritório sempre foi um escritório que primou por aplicar as novas maneiras de se trabalhar desde o início da criação, né, há 14 anos atrás. E a gente reforçou isso há cerca de 2 anos e pouco, e a gente é 100% descentralizado, ou seja, a nossa equipe, ela somente se reúne para decidir coisas que precisam ser feitas face-to-face,
né, reuniões mais estratégicas de trabalho e tudo mais, mas o dia a dia do trabalho, ele hoje acontece de maneira remota. Então, não raramente a gente tem no máximo 3, 4 pessoas juntas, né? E então, para nós, esse momento da pandemia, em que a gente teve que efetivamente ficar 100% trabalhando remotamente ou fazendo home office, para nós impactou mais no questão, putz, eu não consigo me reunir com o cliente pessoalmente, eu não consigo fazer uma análise de espaço, fazer uma entrevista, a gente teve que adaptar uma série de metodologias que a gente tem para o trabalho virtual. Então, a gente tem uma parceria até com uma consultoria, né, que fica baseada no Rio de Janeiro, e nós fizemos foi desenvolvida, a FRB desenvolveu esse tipo um workshop virtual que a gente fez interativo com um dos clientes para quem a gente está trabalhando, e tem sido bem interessante. Obviamente que a gente gosta como seres sociáveis, né, que nós somos, a gente gosta de ter esse contato frente a frente com o cliente, pessoal, aquele café que a gente sempre gosta de tomar, né? A gente brinca que o brasileiro gosta do cafezinho, e é uma maneira de você fazer o trabalho de maneira mais descontraída, de maneira mais informal, mas no geral a gente conseguiu se adaptar bem. Muito bom isso. Pelo que eu estou percebendo, tanto a Log quanto a RP e os seus projetos já tinham a experiência do home office ou a rotina do home office no dia a dia. Tarcísio, é diferente para... Boa tarde. Primeiro, é o último a falar, mas não é o menos importante. Por favor, compartilhe com a gente como tem sido a sua estada em home office e como isso se desdobra na sua área SPICOM, o seu escritório. Bom, obrigado pelo convite, por estar participando com vocês nessa conversa. Bom, nós temos escritório em São José dos Campos, né, entre São Paulo e Rio, e a gente não tinha essa modalidade, né, nós não usávamos essa questão de home office ou trabalho em outros locais. Mas nós tínhamos vindo de uma experiência diferente, que foi a transformação do escritório, há 3 anos atrás, que nós desenvolvemos, nos últimos 5 anos, nós passamos a desenvolver um projeto para mudar a estrutura de escritório da advocacia. Né? Com isso, a gente fez um projeto, com a participação e a coordenação do Luiz, de tornar o escritório o melhor lugar para se estar para trabalhar. Então, nós fizemos todo um projeto voltado a isso, onde as pessoas conectadas, participando, integrando todo mundo, né? Então, de uma forma que todos tivessem o melhor lugar possível. Isso em razão de uma questão que, em regra, as pessoas passam a maior parte do tempo no trabalho. Então, foi esse o escopo do projeto feito, de modo que todos têm uma visão da cidade, todos têm uma localização, as estações de trabalho todas localizadas de um local onde tem vista da cidade, praticamente. E só que nós, junto com isso, nós viemos fazendo um processo de digitalização, né, que com toda essa questão de transformação digital, fazer a digitalização do serviço de advocacia, da advocacia, a transformação disso. Então, nós conseguimos, mesmo não tendo a experiência, em 2 dias, praticamente 2 dias mais e um final de semana, nós transformamos toda a operação e passamos todos os advogados, administrativos, todas as pessoas que integram o escritório, passaram a atuar em home. E isso foi muito fácil, né? Então, tudo já estava interligado, conectado, falta, o que nós sentimos é a presença, né? Então, o que nós tínhamos feito no escritório de projeto, para que todos estivessem em contato, conjunto, forçando o movimento das pessoas e o encontro das pessoas de diversas áreas, né? Isso foi algo significativo, de modo a não ter grupos, não ter estanques. A gente levou isso agora para casa, conectando, a gente está reconstruindo essa conexão pela via digital. Então, que está sendo o nosso desafio, mas está sendo muito bem sucedido. Estamos desde praticamente dia 21 de março, né? Nós passamos a operação em home office, e está sendo tudo
tudo sem problemas. Viramos a chave e passamos a fazer isso. Com isso, a gente traz uma outra questão, né? Então, daqui para frente, como que a gente faz isso funcionar e como a gente assimila isso? A gente passa a ter uma questão mais de qual é o propósito, de juntar propósito com formas de trabalho, né? Então, fazer com que continuemos com aquela ideia do melhor lugar para estar, possibilitando a liberdade das pessoas estarem em casa. Então, facilitar isso e deixar isso à vontade, à disponibilidade das pessoas, podendo adaptar tudo isso, não uma forma rígida daquela... Primeiro que o nosso escritório já não é aquela ideia de escritório que você entra, já é tudo pesado, escuro, e não, é ao contrário, você tem tudo clean, muito limpo, muito claro. E aí a gente vai conseguir transferir isso de acordo com a necessidade da pessoa. Alguns têm a ideia, têm a vontade de estar lá, outros querem ficar um tempo em casa, outro no escritório, outros querem ficar em casa. Então, adequando todas as atividades internas e externas que nós também temos de audiências, de reuniões, de contato, isso eu acho que vai ser muito fácil a gente conseguir levar daqui para frente. E acredito que essas questões todas que levaram até agora, né, que eram mudanças que estavam acontecendo em vários segmentos, não estavam sendo percebidas, ou alguns fazendo a passos de acordo com a necessidade, e em 15 dias nós tivemos que transformar tudo isso. Então, em todos os segmentos, em todos os segmentos houve mudança e a gente vai poder incluir essas de reuniões, essas teleconferências, videoconferências. Espero que em holograma daqui a pouco, que a gente consiga ter essas reuniões usando esses novos recursos, né, de participar de uma outra forma com isso. Então, é uma experiência nova, interessante, que a gente não tinha, a advocacia sempre foi mais conservadora, né, e aí a gente passa a ter essa realidade que é muito mais dinâmica e interessante. Maravilha, excelente pontos, propósito, trabalho, pelo que deu para entender e assimilar, o passo dado alguns anos atrás no remodelo do escritório facilitou muito a transição nesse momento de home office. E eu brinco que o desafio, nós tínhamos uma certa lentidão em colocar transformações para acontecer. E veio uma pandemia em uma semana, 2, 3 dias, grandes e pequenas empresas, todo mundo em home office, e a lei se adequa daqui, o processo de transformação digital se adequa de lá, e todos surpreendidos pelo resultado que todos temos entregado nas empresas, as equipes e tudo mais. Eu queria aproveitar para chamar o Douglas de volta para essa conversa, para dois pontos que tem muita sinergia com o que o Tarcísio e o Luiz já colocaram. Eu descobri que existe uma diferença entre trabalho remoto e que aliás, o trabalho remoto tem dois pilares, né? Um que seria o home office e o outro que seria o teletrabalho, e que são coisas completamente diferentes. Douglas, você pode esclarecer um pouquinho disso para a gente, por favor? Posso sim. Exatamente isso. Existe uma pequena diferença, né, aí quando a gente fala de home office e de teletrabalho, né? O teletrabalho é aquele momento que você passa a maior parte do tempo, né, o predominante fora do escritório, né? Então, no mínimo acima 50% do tempo fora. Então, um exemplo prático, se uma pessoa que trabalha todos os dias da semana, né, de segunda a sexta, e 3 dias da semana ela trabalha de casa, ela já é considerada um teletrabalho, né? E aí existem outros impactos e outros benefícios, pós e contras, em relação a esse modelo de trabalho, que a isenção do registro de ponto, algumas outras características que a legislação permite, né? Agora, quando a gente fala de home office, a gente fala que são trabalhos pontuais, né? Então, acontece muito, hoje eu preciso ficar em casa porque meu filho está doente, hoje eu não consigo ir porque meu carro quebrou, vou trabalhar de casa, então, tudo que é pontual, a gente considera que é um home office, né? E agora a gente está vivendo um outro momento, a gente não está nem no teletrabalho, porque a gente não fez
um aditivo de contrato para ninguém, para ficar em casa. A gente está, né, o que o Luiz comentou ontem na nossa pré-live, que é o work from home, né? Então a gente está trabalhando de casa, simplesmente trabalhando de casa, e aí acho que isso vai descascateando em outras decisões e novos argumentos que as empresas vão trazer à frente disso agora, né? A gente quer, de repente, fazer essa virada definitiva para um teletrabalho, né? E aí, lógico, cada empresa vai ter que fazer a sua medição para ver o que é positivo, o que é negativo, né? Na Log, por exemplo, a gente tem hoje modelo de teletrabalho para algumas áreas e modelo de home office para outras, né? Então, de repente, a gente quer fazer a virada para 100% da empresa? Não sei, a gente vai depender muito do que tudo vai acontecer daqui para frente, mas já é uma realidade dentro da Log e já é uma realidade em muitas empresas, né? A gente tem visto aí grandes empresas fazendo viradas, né, de áreas bem grandes. Acho que o Tarcísio comentou ontem, né, da Vivo, que a Vivo vai fazer a virada, não lembro, do pessoal de atendimento. Então, existem aí grandes perspectivas quando a gente olha para esse momento que a gente está vivendo, e a gente tem aí, de contrapartida, um amparo legal que protege as empresas e traz conforto aí e segurança, né, para todo mundo. Muito bom. Nós já temos participação, então eu vou colocar a pergunta da nossa audiência, que está super linkada. Eu acredito que já esteja aparecendo na tela para todos. É uma pergunta da Isabel Barros, que nos diz quais os critérios que vocês acreditam que podem ser utilizados nesse primeiro momento para definir quem continua em home office e quem deve retornar ao escritório. Quem se habilita a responder? Luiz, Tarcísio? Eu queria fazer uma observação antes disso, que é o seguinte: a gente sempre tem uma questão, principalmente na questão do teletrabalho, de home office, e da origem do direito do trabalho, que é uma das áreas que nós atuamos, que é a justiça do trabalho. Ela tem uma visão diferente do que acontece na realidade. Ou seja, o juiz, o judiciário, ele está no fórum, ele tem uma percepção da sociedade que são os problemas que chegam até eles, e dificilmente eles têm a mesma experiência. E o que aconteceu agora? De um dia para o outro, eles passaram a ter a mesma experiência que todas as empresas têm em relação a esse fato. Então, todos tiveram que ir para casa. Então, aquela ideia de exploração, de uso maior, de ergonomia, de ambiente de trabalho, de todas as questões, de um dia para o outro, a Justiça do Trabalho, o Ministério da Economia, que é o Departamento do Trabalho, que teve que adequar isso, eles também viram as dificuldades, as vantagens e desvantagens disso, e você tira um pouco daquele estigma de que é exploração, né? Então, é uma das questões importantes que vem acontecendo no mundo globalizado, que eu entendo que continua, mas em toda essa circunstância, de trazer um mesmo patamar de experiência essa nova questão de trabalho em casa, né? Então, é importante a gente ter essa ideia de mostrar todas as pessoas integradas na sociedade entenderem esse movimento, né? E não ser uma exploração, que a gente tem decisões muito contrárias a isso. Mas agora, nesse momento de definir critérios, eu acho que é um critério, no meu caso, nós temos pessoas que têm desejo de voltar. Primeiro, todos têm saudade, que era o local que todo mundo gostaria, então, poxa, a gente não está lá, era melhor estando lá. Mas tem a questão qual o perfil das pessoas e poder ser flexível em relação a isso. Eu acho que a flexibilidade, a gente se adaptar a isso, é o primeiro critério. Ou seja, é possível, aqueles que tinham resistência a essa forma de prestação de trabalho viram que é possível, então a flexibilidade disso, tanto de tarefas, desenvolvimento do trabalho, de como faz tudo isso, ter a flexibilidade de aceitar e se tornar isso uma prática normal, né? A gente tira primeiro esse estigma que já existia. Não é possível, não é viável, não dá certo, né? Então, eu acho que esse é um primeiro critério, de ter uma flexibilidade de aceitar e fazer com que isso seja normal, e as pessoas estarem conectadas em relação a essa questão.
Esse é o primeiro item. Agora eu passo para os outros também para... Luiz, se você me permite, eu gostaria até que você introduzisse um pouquinho dos critérios do retorno, muito daquela conversa que nós tivemos acredito que na semana passada, sobre até definir quem trabalha em que área, quantas pessoas nós temos, uma pesquisa para levantar esse direcionamento de estipular critérios. Por favor. Eu acho que, assim, nós tivemos até uma reunião com algumas pessoas de uma associação da qual nós fazemos parte, que é a Cornet, e nós tivemos justamente grupos de trabalho para analisar alguns critérios. Um deles era a questão de métricas, né? As novas métricas para o espaço de trabalho. E a nossa discussão, ela começou justamente nessa... uma dessas pessoas trabalha numa grande multinacional, na área de bens de consumo, e ela falava, olha, a gente está analisando, primeiro de tudo, quem se sente confortável em voltar para o escritório. Não é a questão, acho que o primeiro critério não é nem por cargo, nem por atividade, é sim por você se sente seguro de voltar para o escritório, porque a gente tem, às vezes a gente não sabe, mas a pessoa tem se sente muito apavorada, tem muito medo de voltar para o escritório. Por quê? Porque é uma pessoa que optou por não ter carro e se vale muito do transporte público e tem receio de pegar as aglomerações. A gente sabe que aqui em São Paulo algumas medidas, não vou aqui entrar no mérito de estarem certas ou erradas, mas a gente tem algumas medidas para controlar a circulação de pessoas que neste primeiro momento está dando um certo aumento no transporte público. Então a pessoa não quer. Como é que eu posso obrigar essa pessoa a voltar? Então, esse é o primeiro critério que eu acho que é primordial. Você se sente à vontade de voltar? Tem gente que vai dizer, olha, eu nunca trabalhei de home office, eu estou trabalhando super bem. Então, por mim, eu fico. As pessoas que já se voluntariam, o segundo passo seria, quem, nesse primeiro momento, não se sente, poderia continuar de home office, independente também, de novo, independentemente de cargo. E aí, as pessoas que se voluntariam a ficar dentro de casa, continuar trabalhando no work from home. Um terceiro passo aí seriam das pessoas que falam, gente, que tem que voltar, aquelas que não conseguem trabalhar de casa, né? Aí são aquelas pessoas que não conseguem produzir em casa. Essas pessoas necessariamente vão querer voltar para o escritório. Então, seria o terceiro ponto, tá? Dessas pessoas, quem realmente quer voltar para o escritório. E dentro dessas, quem está com questões de produtividade, ou questões outras que precisam efetivamente voltar na primeira leva para o escritório. E aí, por último, a gente vê a questão de necessidade técnica da pessoa estar no escritório. Por exemplo, vamos pegar numa indústria farmacêutica, em que a pessoa que ainda não tem toda a digitalização dos processos de Anvisa, ou parte de pesquisa clínica e tudo mais, que precisam estar no escritório. Equipes de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, esses caras precisam tocar os produtos, precisam tocar os equipamentos, esse pessoal tem que voltar, não adianta. Ele não produz em casa. Ele vai poder ler artigos, fazer simulações virtuais através de modelos matemáticos ou outras tarefas, mas em determinado momento ele precisa prototipar, e prototipar é pondo a mão na massa. Se o cara não tem uma oficina em casa, com apetrechos, mesmo assim, ele teria que voltar, porque a maior parte dos equipamentos que ele tem que utilizar para fazer essa prototipagem estão lá. Então, esse é um grupo que necessariamente tem que voltar. Então, os critérios, eu creio que os dois primeiros, eles valem para qualquer empresa de qualquer ramo. Os outros começam a ser mais particulares de cada empresa, independentemente do segmento. Então, você pode ter o Tarcísio do segmento de serviços de advocacia. Pode ser que outros escritórios do mesmo segmento tenham que atuar de outra maneira.
ou porque não estavam preparados como a equipe do Tarcísio estava, ou porque atuam em outra área que talvez precise de algum tipo de acesso a alguma coisa que é física, né, que não se possa acessar virtualmente. E assim a gente vai. Mas o que a gente deixa muito claro é que essas soluções todas, esses guias todos que vêm sendo lançados, desde gerenciadoras até empresas que fazem gestão de espaços de trabalho com softwares, ou com aplicativos, ou com gadgets para controlar presença, estão lançando também esses guias. Então, esses guias são, gente, são linhas gerais. Você tem que entender aquilo que cabe dentro da sua empresa. E mesmo dentro das empresas globais, a gente já ouviu relatos de clientes falando, olha, mandaram um top-down lá do guia, tem que ser assim, e a gente peraí, vamos pegar tudo isso aqui, vamos ver o que efetivamente se aplica aqui. Seja por questões de tamanho de estação de trabalho, você tem um tamanho na América do Norte, tem outro tamanho na Europa, tem outro tamanho na Ásia, e bem dentro da Ásia você tem uma questão que é China, Japão, outra que é Índia. Na Europa você tem uma maneira de ter regulação de estação de trabalho na Alemanha, que é você tem área mínima de estação de trabalho, e Brasil, que é aquela outra coisa. Né? Então isso tem que tomar muito cuidado. Obrigada pela resposta completa. Eu espero que a Isabel, bem como os nossos outros ouvintes, eles tenham também aproveitado essa resposta. Critérios de cada empresa, grupos de risco, aquelas pessoas que estão dispostas a voltar a trabalhar no escritório e, bem dizer, como a estrutura física também permite. Temos várias perguntas já. Uma que a Rachel Polito também fez duas perguntas. Acho que é a Raquel fez duas perguntas, uma acredito que já tenha sido respondida, e a primeira pergunta dela é se a experiência Pronto, já está na tela. Mesmo com a experiência em home office, a pandemia não muda o comportamento do home office? E essa eu gostaria de passar para o Douglas. Para quem está chegando agora, nós estamos numa live falando sobre o futuro do trabalho na gestão do home office, e temos aqui com a gente o Douglas Madonna, gerente de RH na Log, que é uma empresa de prestação de serviços de transporte por motoboy, é uma empresa que adicionou tecnologia e inovação a esse serviço. Nós estamos com o Tarcísio Soares, advogado e fundador do escritório Soares Picon, advogados associados, e com o Luiz Gustavo, arquiteto, fundador também da RP Studio. Então, Douglas, por favor, comportamento tem a ver com recursos de pessoas, com gente. Comente um pouquinho sobre esse tema, por favor. É bem delicado falar sobre comportamento, né? A gente tem visto muitas repercussões, né? Quando a gente fala sobre a experiência do funcionário, né? A que a gente chama de experience employee, né? Dentro do home office, né? Porque cada um tem uma rotina, cada um tem um impacto, cada um tem uma maneira de se comportar, cada um tem uma maneira de ver os lados positivos e negativos desse novo momento, né? Mas eu acredito que, por um outro lado, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para que isso se torne um comportamento comum dentro da rotina de trabalho dentro de casa, né? Lógico, tem muitas empresas atacando aí diversas frentes e inovando, né? Reinventando modelos de cultura para trazer um comportamento mais comum da rotina corporativa para o home office, né? Então, aqui na Log, por exemplo, a gente tem feito algumas lives com os próprios funcionários durante a manhã. Então,
aqui a gente chama os funcionários de loggers, né? Então, um logger de manhã, ele faz uma live explicando como que ele faz o café da manhã dele, tem um que explica como faz o almoço, de noite tem gente que ensina pizza, ensina dança, yoga, enfim, tem várias coisas acontecendo, né? Para a gente tornar comum essa rotina nova de home office e trazer que esse modelo mais tradicional, esse modelo não tradicional, mas cotidiano do comportamento corporativo dentro de casa, né? Então, fazer com que as pessoas consigam separar o ambiente corporativo e pessoal dentro de casa é um desafio. Mas é um desafio muito pessoal, né? Cada um tem os seus limites e precisa entender até onde eles vão, né? Então a gente tem visto aí várias maneiras e é um momento que todo mundo está tendo que se reinventar, né? Então não existe uma resposta ou uma fórmula para isso, mas a gente tem feito muitos testes, né? Então eu acho que quem pode contribuir, por exemplo, o Tarcísio, né, que ele nunca fez home office, eu acho que ele pode contribuir com a gente dizendo o que ele tem sentido de diferente nesse novo modelo, porque, de novo, para a gente era muito comum, né, estar dentro de casa. Lógico que agora ficou muito mais intenso e a gente tem estudado ferramentas e artifícios para que isso não fique tenso, né? Então, espero que tenha respondido a Raquel. Bom, Raquel, também desejo, se o Tarcísio puder complementar com o sentimento. Eu não conhecia o Tarcísio há muito tempo, mas vou dizer que advogados geralmente estão de terno e gravata, ou pelo menos de camisa e gravata. Um comportamento que eu ouso dizer para vocês que já mudou é a nossa forma mais leve de se vestir, menos make no rosto, falta sem gravata durante o expediente em home office. Tarcísio, divide com a gente um pouquinho a sua experiência. Acho que ele está em mudo. Deixa eu ver se eu consigo... Tarcísio? Foi. Pronto. Agora sim. Eu errei. Bom, essa questão do terno, gravata, já é uma discussão antiga no meio, né, jurídico, de discussões calorosas. Há 20 anos atrás a gente já tem isso aí, dos advogados mais antigos, é imprescindível ter o terno e gravata, e discussões calorosas, né? Eu lembro que logo que eu comecei a advogar, que isso foi em 1990, eu fui ao fórum e precisava despachar uma petição e eu não estava de terno. E fui até o juiz, bati na porta, entrei no gabinete, ele parou, o juiz mais antigo na cidade, olhou para mim: eu vou recebê-lo em razão do escritório, porque sem gravata e sem terno eu não receberia outra pessoa. Eu falei, bom, agora já que estamos aqui, vamos continuar, né? Mas a gente tem isso aí como uma história, foi a primeira experiência de não estar com terno e gravata no ambiente forense. Mas isso vem essas mudanças, né? A gente vai experimentando isso. Particularmente no escritório, parte dos advogados entenderam e fizeram isso administrativo, principalmente, que controla todo o movimento do escritório. Foi surpreendente que conseguiram fazer toda a atividade interna muito fácil. Então, 6 pessoas que estavam organizando todos os processos internos conseguiram fazer isso com uma tranquilidade. Os advogados, alguns deles, aí começam a ter umas diferenças. Alguns não se adequam, né? Querem voltar. Outros querem voltar meio período. E, principalmente, aí vem a questão de filhos, né? Então, com esse movimento todo, ainda teve uma outra situação que toda a família teve que voltar para casa. E aí isso era incomum, né? Então, mesmo quem já usava o home office, que tinha essa experiência, eu acredito que a maior parte do tempo não ficava a família toda dentro de casa. Então, em muitos casos, nós tivemos isso. Então, essa foi uma experiência diferente também, de trabalhar com essa adequação desses aspectos. Então, tem pessoas que estão querendo voltar, né? A gente tem uma preocupação em relação a isso, quantidade de pessoas, e tem também aqueles que falam, poxa, eu estou muito bem aqui, posso até ficar. Então, a gente repensa como que seria há 3, 4 anos atrás se nós tivéssemos passado por isso.
qual seria a nossa experiência de construir um escritório, de como seria esse comportamento, essa visão, né? Porque é uma experiência realmente diferente. Mas acho que está sendo bem interessante entender e se relacionar de outra forma internamente e ficar bloqueado do acesso às pessoas. A gente está incluindo uma plataforma de teleatendimento, né? Então a gente vai colocar isso, deve estar rodando a partir de semana que vem, uma plataforma de teleatendimento, de atendimento pessoal ou de reuniões. Então, sair do WhatsApp, sair das plataformas que estão disponíveis e entrar numa outra seara aí também. Bom, isso me dá um belo de um gancho, obrigada pelo depoimento, e um belo de um gancho para colocar uma pauta bomba para o Luiz, que está muito tempo caladinho, né, gente? Então... Vamos lá. O Rubens Mendes e o Wagner Araújo, eles nos fazem duas... Vou complementar as perguntas. O Rubens fala, olha, com essa pandemia já tem muita empresa repensando o tamanho do escritório, até se reduz. E já confabulando sobre ter 2 a 3 vezes por semana os colaboradores em home office, sem a diminuição do quadro, né? Então, ele acredita que vai ser preciso uma revisão da área de benefício. Essa parte de benefício, Rubens, segura aí que o Douglas responde já. E aí, emendando essa pergunta de redução de espaço físico e mudança no escritório, o Wagner contribui. É um caminho sem volta, então, home office? E o que vai acontecer com o modelo de escritório tradicional? E adequação de tecnologias, que foi o que o grande Tarcísio comentou agora há pouco. Então, nós já estamos levando o home office a um nível mais profissional. Ao invés de atender simplesmente por WhatsApp, nós já temos aí empresas trabalhando com outras formas do teleatendimento. Luiz, o modelo do escritório tradicional morreu? O home office é um caminho sem volta? Vamos todos reduzir a nossa área? O que diz você, um profissional de arquitetura especialista em criar e projetar espaços, pode dividir com a gente? Bom, primeiro de tudo, a gente perguntar, né, o que é esse escritório tradicional, né? Se eu converso com o Tarcísio, é um tipo de escritório. Se eu vou lá conversar com Madonna, é outro tipo de escritório. Se você vai no Google, é outro, e assim por diante. O que eu acho é que existe uma grande discussão, e já vinha tendo uma grande discussão, do papel do escritório central. Até ouvindo de outros colegas, outros amigos que cuidam do real estate das empresas e tudo mais, muitas vezes o que se fala muito é que o escritório é o local de reunião, é o local de se encontrar, é o local onde você cultua a marca, onde você realmente coloca a cultura da empresa dentro das pessoas. É o lugar onde um lugar para você se unir, né? Para você entender que aquele é o espaço onde pessoas com o mesmo propósito, que é alinhado com o propósito de empresa, se reúnem para colaborar, para tomar um café, para fazer todas as outras atividades, na maior parte do tempo, que não as atividades individuais. Essas atividades individuais passam a ser feitas de qualquer lugar. É o que... Em outros webinars que eu tive oportunidade de ou participar ou assistir, é o que se chama de o escritório em qualquer lugar, o Anywhere Office, que se fala, né? Então, não é só aquela questão da cafeteria, do home office, mas também outros tipos de lugares, seja você ter uma posição num coworking, tipo o Beer and Coffee, que a empresa tem uma assinatura e te permite trabalhar de qualquer lugar da cidade ou em qualquer outro estado que você, por exemplo, faça uma viagem a trabalho e você vai visitar um cliente nessa outra cidade. Por exemplo, fui para Recife visitar um cliente e a assinatura do Beer and Coffee me possibilita que eu, no trânsito entre clientes ou no tempo que eu vou ter entre o término da minha reunião e o meu voo de volta, eu possa ter um espaço que ele é a minha empresa naquele local.
e aí você trabalha. Então, essa questão do escritório, ela tem uma discussão já que estava em andamento, e agora ela recebeu essa pimenta toda, que é a questão do distanciamento, da maneira como a gente vai se relacionar com as pessoas e com todo esse deslocamento que a gente tem que fazer pela cidade, principalmente nesse momento em que a gente não tem a vacina, né? Depois que tiver a vacina, aí também tem uma outra conversa para se entender se esses comportamentos vão se perdurar e o que está por vir. Então, não tem uma bola de cristal, tem discussões em N direções, tem gente falando que o escritório central vai diminuir, eu vou ter vários escritórios satélites para as pessoas não precisarem se deslocar muito, porque justamente as pessoas e aí emendando com a questão do Wagner, esse incremento, esse investimento em tecnologia possibilita que a gente consiga trabalhar de maneira estável, sem internet cair, sem problema de usar o software errado para conectar ou acessar os documentos via uma plataforma que estava na nuvem. Todas essas coisas permitem que você continue a manter a produtividade, e se você consegue se adaptar, aí não é adaptar a rotina da casa à sua, é você criar tem até um artigo que a gente escreveu há um tempo atrás, é uma integração entre vida social particular e vida de escritório, numa coisa só, em que o seu horário de trabalho não é um horário fixo, ele é flutuante, desde que você entregue o resultado e você seja, não é nem ser produtivo, seja eficiente. Porque, na verdade, produtividade é algo muito relativo. Eu posso produzir. Pega 2 pessoas que trabalham 8 horas por dia, uma produz em 4 horas, a outra produz em 8. Seja por comportamento, seja por qualquer outra questão. Mas não é as 8 horas de trabalho não quer dizer que você está sendo produtivo. Você pode ser muito produtivo em pouco tempo, para você ter outras atividades, ou você pode falar, se eu tenho 8 horas para fazer, eu vou usar essas 8 horas para fazer. Nenhum dos dois está errado, é só uma maneira de enxergar o seu approach para as tarefas, né? Então, e aí o outro ponto que o Rubens fala, essa questão dessa possibilidade de fazer 2, 3 dias de home office, ela é uma questão que cada empresa está levantando números, né? Por uma coincidência ou não, a Isabel e eu estamos trabalhando juntos num cliente, e a gente está justamente nesse ponto, tentando entender, né? Eles já têm um projeto pronto, que já está sendo construído, e a gente está justamente nesse ponto. O que a gente pode ajudá-los a entender como é que vai ser essa questão, 2, 3 dias, se são 2 dias, quantas pessoas são, tem estudos lá fora dizendo que dá para reduzir, só que aí você não está levando em consideração que tem um momento da semana que você junta todo mundo para, por exemplo, coisa mais simples do mundo, o bolo de aniversário dos aniversariantes do mês. É um momento de união, em que você põe as pessoas juntas e tal. Como é que você faz? Tem que manter o distanciamento, mas aquelas pessoas, tipo, 100 pessoas dentro do escritório de uma vez, no único dia. Né? Isso lá na frente, tá? Não estou nem falando agora. Agora não vai ter que controlar bem isso, porque não tem como. Eu não posso estar todo mundo junto, mesmo usando máscara. Não tem que ter um distanciamento. Né? Então, esse modelo que se fala novo normal vai ser bem diferente, mas a gente ainda não sabe totalmente como é que vai ser isso. Está sendo muito estudado. Até tem uma outra questão, que depois isso a gente pode até discutir numa outra live, fica aqui a pecinha. De repente você tem um networked office. Empresas de diferentes setores que são complementares, fazendo uso do mesmo espaço de trabalho, com o seu branding, tal, com as suas características de cultura, mas ocupando, digamos assim, a mesma área, não o mesmo edifício, mas o mesmo espaço físico, né? Essa é uma outra questão que, de repente, pode surgir dessas discussões. Agora, Douglas, benefícios
Meu amigo. Eis a questão, Douglas. Os benefícios, a empresa tira, a empresa como é que fica? É uma dúvida de todo Hellis mortal que hoje está em home office, que recebia aí alimentação, refeição, transporte, seja lá o que for. Podem tirar o meu vale transporte, o meu ticket combustível. Será que eu vou receber uma ajuda de custo para internet, para energia? Por favor, dê um overview sobre essa polêmica e pauta bomba. É bem delicado esse assunto. Tem vários modelos, né? A gente tem vendo empresas praticando diversos modelos, né? Tem empresa que não suspendeu nada, tem empresa que suspendeu tudo, enfim. Aqui na Log, a gente só suspendeu realmente o custo do Vale Transporte, porque a pessoa realmente não está indo para o escritório. Então, a gente tem essa possibilidade legal e a gente tem, é óbvio, né? Então, não vou pagar Vale Transporte para o cara que está em casa, sendo que ele não vai ter esse custo, não faz sentido eu ter esse investimento. Agora, quando a gente fala de alimentação e refeição, a gente mantém tudo, porque o cara está trabalhando, então ele faz parte da rotina dele ter esse custo, né? Então, se ele está lá trabalhando dentro da jornada dele e a gente sempre pagou, a gente continuou pagando. Então, não existem grandes mudanças nos benefícios, lógico, existem muitos estudos do que as empresas vão fazer daqui para frente, e é exatamente isso que você falou, né? Vai existir um incentivo de internet, vai ter, enfim, N coisas podem acontecer, né? Então, aqui na Log, quando a gente decidiu fazer a virada para home office, a gente fez o empréstimo de cadeira, a gente fez empréstimo de monitor. Então, os funcionários que precisavam ter acesso a esses tipos de equipamentos, a Log emprestou, né? E como a gente já tinha a prática do teletrabalho, então a gente já fornecia para o funcionário de teletrabalho um voucher que possibilitasse ele de comprar equipamentos para trabalhar em casa, né? Então, cadeira, mesa, etc. Então, o cara que contrato teletrabalho, ele já tem um modelo diferente, então ele tem um treinamento de ergonomia, ele tem, né, uma série de deveres que o cara que está de home office não tem, né? Então, o cara que está de home office, nesse momento de pandemia, a gente fez pequenos empréstimos, né? Então, a gente emprestou as cadeiras, emprestou monitor, ferramentas de trabalho, né? Então, para quem usa aparelho celular, usa aparelho celular, quem tem necessidade de não ter internet em casa, foi emprestado, nem lembro mais, modem, enfim, descanso de pé, apoio de notebook, teclado, mouse. Então, assim, ferramentas de trabalho que por hora entram como benefício, né? A gente pode entender aí parte do pacote de benefícios, mas é uma discussão que não acabou, né? Não é uma discussão que está paralisada. Eu acho que isso vai muito de encontro com o tempo que a gente pretende ficar afastado dos escritórios, né? Se tudo se tornar cada vez mais nebuloso, eu acho que é um assunto que vai vir à tona, e o que a gente vai fazer? A gente vai fornecer benefícios adicionais, e aí eu acho que o Tarcísio pode até complementar com a lei aí, me ajudar. O que a gente pode fazer nesse sentido? Acho que existe um limite, né, do que a gente pode fornecer, o que a gente não pode fornecer, mas é uma discussão que está bem viva, e eu acho que e aí, lógico, vai de cada empresa, tem empresas oferecendo vouchers de ajuda de imobiliário, empresas que ajudam com vouchers de custo de internet, de energia, enfim, mas aí eu acho que existe além de um limite na lei, existe despesas, né, e entendimento de cada empresa. Muito obrigada, Douglas. Tarcísio, você quer complementar do ponto de vista legal, trabalhista, que é uma das suas especializações ou cadeiras no direito? Na verdade, tanto a reforma trabalhista, que foi em 2017, que trouxe a regulamentação do teletrabalho, né? E agora, com essa medida provisória, que foi a 927, ela trouxe essa viabilidade com algumas regras diferentes. Mas, de qualquer forma, todos esses benefícios, as duas, tanto na reforma, na CLT, quanto na medida provisória,
elas afastam a natureza salarial disso, isso é muito importante. Muito embora alguns juízes ainda insistam em entender que isto é salário in natura, mas a lei, cumprimento da lei é uma coisa, eles têm que cumprir a lei e fazer que isso não seja. Então, esse aspecto é importante para dar segurança jurídica naquelas ações das empresas, de fornecer o voucher para aquisição de bens, para fornecer alguma ajuda de custo na internet, algumas outras despesas, e isso aí é liberalidade e dentro da necessidade. Se a pessoa não tem, e é uma necessidade da empresa, aí vai ter que colocar isso, né? E tudo isso na modalidade que é a regular, ela tem que estar prevista no contrato de trabalho, tudo isso, e na modalidade da pandemia, em razão da medida provisória, ela também especifica, não pelo contrato, mas como um aditivo, onde vai estabelecer o pagamento ou não de algum benefício ou a cessão em comodato de algum equipamento, que é o empréstimo. Então, eu acho que primeiro é importante a gente ter que a lei já estabelece que não é salário, ou seja, não tem integração em outras verbas de todos os tipos de pagamentos, para que a empresa tenha segurança em relação a isso, e a empresa analisar qual é a melhor condição dela fazer com que isso seja normal, né? Não adianta jogar o custo para o lado do empregado, não adianta tratar isso de uma outra relação, ser bom para todo mundo. A gente tem que ter o bom senso de fazer ter as melhores práticas para isso, para que tenha eficiência, para que tenha resultado nesse tipo de trabalho. Esclarecedora a resposta. Espero que tanto empresas quanto colaboradores tenham se sentido satisfazido e o nosso participante. Aqui até é interessante todas essas falas. Aqui na John, nós recebemos... não é Casa de Ferreira Espeto de Pau, nós somos uma empresa de aluguel de imobiliário ou de imobiliário como serviço, e nós recebemos cadeira e mesa para poder trabalhar, e além disso temos apoiado diversas empresas nesse processo de levar o mobiliário ergonômico para o home office. Então a gente tem aqui Elo, temos Arraste, BlaBlaCar, temos Localiza, que alugaram mobiliário para ser entregue na casa de cada colaborador. Então, é uma preocupação latente e, do meu ponto de vista, muitas fizeram consultas logo no decreto, mas ao prolongar do tempo em home office, foi sendo latente que trabalhar da cadeira da mesa de jantar não funcionava. E a partir desse momento a gente viu empresas abrindo as portas para ceder o empréstimo de imobiliário, apoio, suportes, equipamentos, e empresas também liberando vouchers para aquisição, vouchers para locação. Então, com certeza, Douglas, é um tema que ainda se prolonga, porque mesmo com o fim da quarentena, a gente já viu que o novo normal é um pouquinho diferente. E ainda assim, o retorno, como o Luiz bem salientou, ele acontecerá em grupos, que cada empresa está montando o seu. Então, a questão do teletrabalho, do work from home, do home office, segue por algum tempo. Nós estamos há 52 minutos já junto, e nós temos pessoas ouvindo de São Paulo, de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Temos a Raquel novamente. Raquel, você tem o nome de uma grande amiga minha que se escreve dessa maneira e que ela é Rachel. Se eu chamá-la de Raquel na frente da mãe, é capaz de eu apanhar, porque ela diz, eu batizei a minha filha de Rachel. Então, toda vez que eu vejo o seu nome, eu me sinto tentada a mudar a pronúncia de Raquel. A Raquel comentou que coffee break virtual já está sendo considerado uma boa forma de interação. Eu não me lembro com quem foi, que nessa quarentena eu estava conversando, que disse, olha, a gente para no momento da tarde e faz uma live onde todo mundo toma um café junto, que é uma forma da gente se reunir mesmo que virtualmente. Aqui em casa nós temos jogado a dedanha aos sábados à noite com alguns amigos. A dedanha, perdão, eu sou de Minas Gerais, aqui em São Paulo é stop. E antes que alguém já está aqui, tomate na dedanha, não, Paula, stop. Brincando de stop, feito Dia das Mães com transmissão de almoço, aniversário, decora a casa e canta parabéns. Então, realmente existem muitas formas de levar essa interação entre as pessoas sem o abraço, sem a proximidade.
nós temos uma participação de Lagoa Santa que diz, olha, eu sou consultora da Natura, tenho um espaço digital, então o home office já fazia parte da minha vida. Então, assim, aí, Luiz, uma colega que já trabalhava em home office em tempo integral, e a quarentena pode ter trazido novos desafios, mas não o desafio de ser produtivo em casa. O que mais que a gente tem aqui? Quem ia falar alguma coisa? Não, eu estava justamente comentando isso. A gente não faz ideia da quantidade de pessoas que não existe pelo menos eu não me recordo, talvez alguém, se tiver, possa comprar, mas eu não me recordo de um levantamento que tenha sido feito de quantas pessoas trabalham em home office. Porque você tem uma consultora da Natura, ela já é um teletrabalho, ela já é uma pessoa que não vai para o escritório. E o que é interessante é que cada uma dessas pessoas já tinha essa possibilidade de criar o seu espacinho, já vinha nessa... A questão do home office, por si só, ela é uma questão muito antiga, muito antiga. Se você for pensar e for atrás das maneiras alternativas de se trabalhar, o home office é a mais antiga. Ela já começou quando os primeiros equipamentos móveis começaram a surgir, principalmente nos Estados Unidos, Europa, principalmente nos Estados Unidos, já começou a se ter o home office. Não era para qualquer um, era mais o C-level, a alta direção da empresa. Tinha presidente e diretor de empresa que tinha uma verdadeira sala de reunião que a empresa montava na casa dele com videoconferência e tudo mais. Então, o trabalho remoto, o trabalho home office, principalmente, ele já é muito antigo. O que aconteceu é que você transitou do home office para o trabalho remoto e com a questão do aumento da mobilidade. Então, os equipamentos móveis, principalmente notebooks e celulares, começaram a ser mais acessíveis, começaram a ficar menores, menos pesados, mais fáceis de transportar. Você começou a ter a questão da internet mais acessível. Todo mundo se lembra da internet de escada, ou então da BBS. Isso é entregar a idade. Que só tinha nas faculdades, só a universidade tinha acesso à internet, que era uma internet via protocolo. Era uma internet que não era isso, HTML, essas coisas que a gente vê hoje de website. Não, era uma coisa muito mais rudimentar. Evoluímos para a internet de escada, mas a gente não tinha modem, questões móveis, era tudo cabeado. Então, a hora que a gente começa a ter o surgimento da tecnologia Wi-Fi, você começa a ter essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar. E aí a gente hoje é um absurdo. A gente trabalha de qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se a gente quiser. E é aí que está o ponto do home office, que acho que voltando àquela questão lá da Raquel, do comportamento, a gente já ouviu relatos de gente falando que trabalha muito mais em casa do que no escritório. Mas aí é uma questão comportamental que as pessoas têm que também entender o seu próprio limite. Eu vou citar a minha própria experiência. Tem dia realmente que você estende. Quando você vê, você ultrapassou o limite. Mas aí você começa a recordar, fala, mas eu comecei a trabalhar mais tarde, eu dei uma parada maior, eu fui fazer outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho, e o meu dia... Não é que o meu dia de trabalho se estendeu, eu optei por fazer determinadas tarefas em outro horário. Por quê? Porque eu não estava conseguindo me concentrar. Até discutindo, e até a Isabel a gente discutiu outro dia isso. Temos que trazer isso para uma live. O foco, e ela vai adorar, que eu sei. O foco dentro do trabalho dentro de casa, ele tem sido uma questão complicada, né? As pessoas, tem gente que não consegue focar, e aí questão da produtividade, tem pessoas que focam demais, e isso tem sido uma grande nuance. Às vezes tem dia que você está super focado, tem dia que você não está, e a coisa... Mas no final, no decorrer da semana, no final, no resultado da semana, você foi bem.
mas aquele dia falou, hoje eu tô avoado, que não consigo me concentrar. Então, a questão de comportamento do home office, assim, considerando que está todo mundo em casa, considerando que está todo mundo com filho, sem empregada, ou sem a diarista, cuidando do almoço, tendo que dividir a mesa de trabalho com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira, com o seu parceiro, né? E também com os filhos, que o filho está tendo aula, né? Aula num horário que você normalmente está trabalhando, ele também está tendo aula, né? E você tem que ajudar ele, né? Então tem várias situações que mudaram um pouco o comportamento. A gente não pode tirar a métrica 100% verdadeira do que está acontecendo agora, como dizer o home office funciona ou não funciona. Só uma colocação, porque os resultados estão muito díspares, principalmente por esse caso, está todo mundo fazendo. Está todo mundo working from home. Importante colocação, porque apesar de estarmos no work from home, numa situação totalmente atípica, que a Fernanda Frois, a Fernanda Farias comenta aqui muito bem. Sou advogada da Soares Picon e professora na Faculdade de Direito da Univap, e hoje tudo em home office e funcionando perfeitamente. Aplausos para essa mulherada. Prazos, consultas, reuniões, aulas, chamadas, provas, além de cuidados com a filha, marido, cachorros, casa, refeições, roupa e etc. Todos se reinventando, visando o que é melhor para todos. Então, esse eu falo que é o resumo do relato do ponto excelente que o Luiz Gustavo levantou. E eu vou emendar numa pergunta para os três, trazida pelo grande Fred Reich, dizendo que há muita gente que está sendo mais produtiva no trabalho em casa. E como o resultado melhora e há mais qualidade de vida, o que as empresas podem fazer para suportar seus funcionários em teletrabalho? Então, vou começar pelo Douglas, que ele já fala o que as empresas, e depois eu vou partir para o Tarcísio, ou o Douglas tem liberdade de chamar para conversa um dos dois. Legal. Bom, eu acho que um grande fator disso quando a gente fala de produtividade, é como a gente mede isso, né? Existem muitos trabalhos que a gente não consegue mensurar se o cara realmente está sendo produtivo, e tem maneiras de fazer isso, né? Foi o que até que o Luiz comentou. Então, vão existir pessoas que vão falar, eu estou mais produtiva, e tem pessoas que vão falar, eu não estou menos produtiva, e vão ser essas pessoas que vão querer voltar para o escritório. Então, como a gente já tinha a prática de teletrabalho, a gente já tem alguns modelos de monitoramento de performance, né? Então, de produtividade, porque são áreas que geram dados que são fáceis de mensurar. E aí, automaticamente, fica tranquilo, a gente fica confortável para a organização como um todo, ter essas pessoas de teletrabalho e garantindo sucesso aí nos números. Agora, quando a gente fala de áreas que a gente não consegue mensurar, então, sei lá, uma financeira, não sei como que mensuram a performance ou a velocidade das entregas da área de financeira. Então, são construções que cada área vai ter que fazer, né? Eu acho que, e aí cada liderança, cada time, cada líder tem que ir medindo dentro do seu squad, da sua área, como que você faz para trazer esse controle, como que você faz para trazer esses dados, né? Então, a gente não tem, de novo, não tem uma fórmula, ao contrário de áreas que a gente consegue medir com dados, né, áreas de atendimento, áreas de vendas, que a gente consegue medir com números, outras áreas a gente tem que medir com avaliação de performance, né? Então, existem essas duas frentes, e aí acho que o Luiz pode contribuir mais com a gente. Bora, Luiz, entra nesse caldeirão e diz como o suporte, mais suporte, ou outras formas de suporte podem ser
disponibilizada aos colaboradores que performam e acabam alcançando mais qualidade de vida devido trabalhar em home office ou em teletrabalho? Assim, que a gente comentou na parte anterior, é difícil a gente mensurar com uma precisão relativamente grande a questão de pessoas estarem sendo produtivas ou não, principalmente por esses fatores a mais. Eu acho que a partir do momento em que a gente começar a ter o retorno, e o retorno das crianças, que nem a Ivone comentou, né? Após o isolamento, as crianças irão para a escola, então a rotina do home office muda. Então, a partir do momento em que a gente tiver esse primeiro ponto de normalidade voltando a acontecer, a gente vai começar a ter uma ideia da produtividade como ela ocorre no trabalho remoto, principalmente no home office. E principalmente para aquelas pessoas que foram obrigadas a fazer o trabalho remoto, mesmo não sendo elegíveis por questões de cargo dentro da empresa, ou mesmo porque não tinham um espaço já mais ou menos reservado, ou que tinha alguma coisa já montada em casa, que tiveram que usar a mesa de jantar, tiveram que usar a mesa da varanda, ou um cantinho, o quarto da filha, a sala de televisão para poder trabalhar, etc. Obviamente que existem outras ferramentas a partir do momento que você muda a maneira de trabalhar. Porque o que é que acontece? Por que tem essa questão de como é que eu vou medir a produtividade das minhas pessoas se elas não estão aqui na minha frente? Né? Esse pensamento mais tradicional e mais antigo de a pessoa é produtiva se eu estou vendo ela na minha frente, passa a ser irrelevante. E passa a ser muito mais considerada a questão de você entregáveis. Se eu tenho uma tarefa que tem que ser entregue dentro de um determinado prazo, com uma determinada qualidade, pré-estabelecida e entre as partes, entre gestor e colaborador, é isso que tem que ser mencionado. O cara me entregou em tal data, da maneira como eu precisava, com as informações que eram necessárias. Isso é produtividade 100%. Né? O cara foi 100% produtivo, atingiu aquela meta. Obviamente que você vai ter outras questões, como a pessoa que consegue extrapolar a meta. Falou, olha, além disso aqui, eu notei que dentro desse estudo que eu tinha que te entregar, tinha essa outra informação. Pronto, ele já já teve um nível de produtividade diferente, porque ele já entregou além, e no mesmo espaço de tempo. Então, tem muito da mudança da gestão, para daí a gente poder entender produtividade juntamente com uma certa volta a uma rotina normal de um home office, que seja a rotina da casa voltando à normalidade, a pessoa que trabalha de home office já voltando à sua normalidade, e aqueles que, porventura, quiserem continuar no home office, porque isso já não me sinto confortável de ir para o escritório, eu prefiro ir num outro momento, eu quero ser elegível a trabalhar de home office, também tem essa, aí a gente vai poder começar a medir. E aí o lado dos gestores serem treinados, aqueles que não tinham essa modalidade dentro do seu time, serem treinados para entender como é que isso funciona e aí começar a mensurar de verdade. Então, isso a gente está falando, pelo menos no médio prazo. No curto prazo, o importante no curto prazo, isso é uma discussão que eu entendo, é a gente manter as pessoas confiantes de que elas não se preocupem. Nós estamos cuidando de vocês. Vocês continuem fazendo o que vocês precisam fazer. A gente está cuidando para que aqueles que tiverem que retornar no primeiro momento vão conseguir retornar com segurança, e assim a gente vai. A empresa está trabalhando para isso. Confiança, o trust, né? Confiança vai ser a régua com a qual a gente vai mensurar a produtividade. Que uma pessoa que está confiando
que ela está sendo segura de que estão cuidando dela, mesmo à distância, ela vai tirar isso da cabeça dela, vai liberar espaço na cabeça dela para poder executar as atividades dela, cuidar das outras coisas que ela tem na vida dela, para daí, isso aqui não precisa me preocupar, eu sei que se eu tiver que voltar, ou se eu não quiser voltar, a empresa vai me dar apoio, vai me dar ferramentas adicionais para eu ficar aqui trabalhando e continuando a exercer, aprimorando o meu trabalho, crescendo e tudo mais. Muito, muito completa essa resposta. E eu estou aqui pensando, colocando o tic-tac para funcionar, que até com a própria fala da Ivone, onde ela fala das crianças voltarem para o isolamento. Eu estava numa webinar, numa live também, com a área de ensino, a área de educação. E eles também estão pensando como retornar sem ter aglomeração. E aí passaram pelo ensino infantil. As faculdades têm 3 mil, 4 mil ou até mais estudantes no mesmo por turno. E que o retorno também vai precisar, às vezes, ser em grupos. E aí temos um desafio, acredito que tanto da área do jurídico quanto do RH, de como coordenar esse retorno, mas atrelado também à demanda da casa, do residencial de cada colaborador. Porque teremos pais que vão retornar ao trabalho e que os filhos terão dias em casa alternados. Então, para mim, essa pandemia, ela é, além de terrível por um aspecto, ela é um acelerador de uma nova revolução. A gente vinha falando antes de pandemia de revolução digital, e eu acredito que a revolução digital ganhou um acelerante e mais um composto de mudança de cultura, de transformação de um novo mundo, onde a gente vai precisar pensar sobre cultura, sobre propósito, sobre estratégia, e como bem colocado pelo Luiz, pelo Douglas, qual é a entrega que nós precisamos fazer para entender se estou ou não sendo produtivo. E aí, Tarcísio, eu gostaria de fazer uma certa provocação, mas no sentido para pensarmos, e até para entender qual é o nosso papel enquanto cidadão de modernização da legislação. Sempre tenho a dúvida do início, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A lei, ela vem antes ou ela vem depois de um novo desafio? A gente teve uma mudança gigante, vou usar como parâmetro, no meio de transporte com os carros por aplicativo. Primeiro surgiu a inovação dos carros por aplicativo e depois uma legislação. Agora nós temos essa questão de mais tempo trabalhando de casa, possivelmente novas formas de ensino. Como fica a legislação? Ela se moderniza antes ou depois? E qual é o nosso papel enquanto empresa, enquanto cidadão, para fazer com que ela acompanhe a revolução, o andamento, o avanço do mundo, e não como uma barreira a ser transposta? Bom, é interessante esse questionamento, porque é algo que já vinha acontecendo em razão de toda essa transformação que a gente vem, né? E aí a gente tem uma questão que eu acho importante que o Luiz falou, que é a confiança, porque tudo está ligado a esse movimento no transporte das pessoas, nas exposições de acomodações em viagens, como você faz isso, que passou a ter toda essa transformação digital, trouxe uma questão relativa à confiança nas pessoas, que era alguma coisa que estava reservado. Então, nas entregas, na venda online, tudo isso, a gente tem que entender isso. Outro aspecto vem na confiança relacionada a como nós estamos cuidando do outro, né? Nós olharmos também para o que o outro, como isso está acontecendo. Essa preocupação com o outro e olhar isso para ver de outra forma. Da lei, a gente tem muitas discussões teóricas, mas a lei sempre veio depois, né? A lei sempre vem regular algo que já vem acontecendo. Uma das atividades mais interessantes da advocacia, e que às vezes alguns não se percebem disso, é fazer com que, como nós podemos interpretar um fato novo, uma legislação que não está adequada, como que nós fazemos isso ter validade jurídica e dar segurança a que as pessoas, as empresas, os negócios possam ter segurança em relação a isso. Então,
a advocacia tem a advocacia principalmente tem essa função de trazer o novo para adequação na lei e transformar a lei. Então, isso sempre aconteceu. Então, você interpreta fatos que estão acontecendo, que a sociedade transformou e que não é regulado por lei. Como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Isso não existia e, de repente, em razão de uma provocação disso do judiciário, isso trouxe uma outra visão que passou a ser incorporada por lei depois. Mas isso é uma questão que já é da advocacia, já é do movimento do jurídico, da questão legal de contencioso. Mas a gente tem uma nova fase, que ela vem acontecendo já há algum tempo, que é com os fatos, a gente tem que caminhar junto para chegar e ter a regulamentação. Como que a gente transforma tudo isso e faz com que essas novas alternativas, esses novos serviços, novas atividades sejam reguladas já. Então, o transporte aéreo de pessoas com drones, como que nós vamos fazer isso? Então, você tem que caminhar junto. A gente tem que estar olhando o que está acontecendo, entender toda a sociedade e fazer com que não espere uma discussão judicial, o judiciário discutir se é válido ou não aquela relação, ou aquela atividade, ou aquele negócio. A gente tem que procurar mudar isso, a sociedade tem que entender de uma nova forma que a gente está trazendo com tudo isso, está trazendo novas formas de relacionamento entre as pessoas, entre as empresas, entre os negócios, e fazer com que isso seja diferente. E isso é um desafio para a sociedade entender isso, para o legislativo entender isso, para o executivo, para todas as partes envolvidas em adequar, para não ficarem coisas fora sem sentido e acontecer, porque a tecnologia ela traz o novo. Teve eu participei de um evento em Portugal, que foi o Web Summit em 2017, que o fechamento foi feito pelo presidente de Portugal. E ele colocou, foi um evento muito grande, tinha uma arena principal de 15, 20 mil pessoas, foi muito, muito interessante, com 3 espaços de todas as áreas. E a última frase foi uma das mais interessantes. Ele é advogado e é o presidente de Portugal ainda, e ele falou o seguinte: vocês da tecnologia, lá era 99% de tecnologia, eu era um dos poucos fora da área de tecnologia, e ele falou: vocês da tecnologia, caminhem, façam o mundo andar, tragam as novidades, porque o direito vai vir atrás. Nós, advogados, nós, legisladores, nós, políticos, e ele falando disso sobre outras áreas, nós não estamos preparados para tudo isso. Então, é extremamente provocante isso, de nós pensarmos que nós temos que mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar. E como que nós, que somos operadores do direito, entendemos isso e fazemos tudo isso acontecer. Como que a gente valida tudo isso? A Log é um exemplo de como era há 5 anos atrás, toda essa entrega, como é que está funcionando hoje, como que foi a reação, a questão de transporte das pessoas, como é que foi as brigas que tiveram de taxistas e aplicativos. E no final isso veio e tomou conta, porque é melhor para todo mundo. Então essas novidades, nós temos que entender isso, que a tecnologia não vem para atrapalhar, ela tem um lado negro, que pode ser usado para muita coisa ruim, mas nós temos que olhar para o lado do bem. Nós temos melhores condições de vida, nós temos melhores possibilidades de fazer coisas boas. E a gente tem que trabalhar para que isso esteja junto e seja pensado de uma outra forma. O direito tem que ser repensado. Maravilha. Eu estou no... Não. Maravilha, obrigada pela excelente resposta. Tecnologia, vamos inovar, pessoal. E aí eu não vou deixar só no braço ou no colo de quem é de tecnologia. Eu vou chamar todos nós. Turminha, vamos provocar inovações, vamos levar os avanços tecnológicos para todo canto. E direito, nos acompanhe regulando para que tudo seja de uma forma legal. Nós entramos nos últimos 10 minutos dessa live e vocês estão incrivelmente a 1 hora e quase 20 minutos já conversando sobre o tema futuro do trabalho na gestão do home office. É um capítulo da série de lives que a John Richard, junto da RP Studio, se propôs a gerar de conteúdo no intuito de ajudar e contribuir com todos nesse momento, colaboradores e empresas que já iniciaram o planejamento para o retorno quando ele for possível.
Então, desde já, muito obrigada a todos que estão conosco por todo esse tempo, ao Douglas, ao Tarcísio e ao Luiz Gustavo. Eu gostaria, Douglas, Tarcísio e Luiz, que vocês pontuassem já, fizessem as suas considerações finais e bem do tema legado. O que essa pandemia deixou de legado, que é a mola propulsora para o próximo passo. Então, dentro do ambiente jurídico, dentro do ambiente de RH e dentro do ambiente de projetos de arquitetura. Douglas, por favor, abra a nossa despedida. Bom, eu acho que, acima de tudo, todo mundo tem aprendido muito, né? Então, tem sido um aprendizado constante. A gente testa e testa várias formas todos os dias, todos os momentos, e vamos criando limites, vamos criando rotinas novas, vamos criando horários. Então, eu acho que, na minha opinião, isso tende a ser o novo modelo de trabalho, né? Então, a gente automaticamente tem caminhado para que isso se torne o nosso novo modelo de contratação, né? Então, a gente se adapta com as reuniões, a gente se adapta com os modelos de onboarding, com as despedidas, com os cafés, com as reuniões. Então, tudo tem sido um aprendizado. Eu acho que uma coisa que me faz pensar muito sobre essa questão do legado que você comentou o que a gente faz para garantir que isso tudo tem sido feito da melhor forma possível, né? E uma coisa que a gente prega muito aqui na Log é uma comunicação constante. A comunicação para a gente tem que ser delicadíssima e tem que ser constante, porque a gente está muito afastado, então, quando você está no escritório, você coloca um comunicado passando na TV do elevador, você coloca um papel colado na parede, enfim, você tem outras formas offline de comunicar, de espalhar uma informação. A distância fica um pouco mais difícil. Então, a comunicação tem sido algo muito importante para a gente. Às vezes é melhor ser repetitivo do que ser ausente, né? Então, para a gente tem sido o nosso mantra pessoal aí de garantir que todo mundo tem todas as informações possíveis para trabalhar, né? Então, seja acalmando as pessoas em relação à data de retorno, seja mandando novidades sobre benefícios, seja falando sobre adequações do home, mudança de contrato. Então, assim, manter sempre uma comunicação assídua com o pessoal, manter uma proximidade constante com as equipes, fazer... E outra, todo mundo tem os seus limites, né? Eu também perco a hora, eu também estou cansado, eu também fico exaustivo com reuniões, e é normal, faz parte da nossa rotina, né? Todo mundo aqui tá no mesmo bolo, então foi o que o Luiz falou, é independente de cargo isso, é independente de posição, todo mundo está no mesmo ritmo hoje, né? Então, e para mim tem sido bem desafiador e a gente vem aprendendo muito, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que dividiu dentro de casa rotinas com o marido, com a esposa, com o companheiro, né? Então, o companheiro trabalha de manhã, a esposa trabalha de noite, enfim, de manhã o marido cuida dos filhos, de tarde a esposa cuida dos filhos. Então, vamos se adaptando, né, a novas rotinas, né? Torna isso a gente vê cada vez mais algo que a gente fala aí no mercado de horário flexível, isso é o horário flexível real, né, na prática, porque a gente tem que se adaptar, né, não tem jeito, é só o marido e a esposa e o filho, alguém tem que se adaptar, então, esse é o novo modelo de trabalho, eu acho que isso tende a ficar, isso tende a perdurar, e, de novo, cada um vai ter que se adaptar do seu jeito, né? Cada um com o seu time, com a sua equipe. Não dá para gerar uma fórmula única para a empresa inteira. Eu acho que isso é bem personalizado e cada um vai dando as suas opiniões, vai contribuindo, vai sendo honesto com o seu limite como pessoa, como profissional, né? Então,
a minha dica para vocês aqui é invistam em comunicação, muita comunicação, falem com seus times, falem com as pessoas, tentem entender o que as pessoas têm de limitador, entender o que as pessoas estão sentindo. Está sendo desafiador para todo mundo, mas vai ser um novo modelo aí para o futuro que trará muita escalabilidade para todo mundo. Muito obrigada, Douglas. Tarcísio, com você as suas considerações finais. Eu queria acrescentar essa questão da comunicação, a transparência, né? Então, isso é importantíssimo. Se a gente puder colocar isso como valor dentro das instituições, essa transparência é importante, porque a distância, ela cria uma limitação, mas a transparência, ela traz de volta as pessoas do seu lado. Eu queria também colocar essa questão do testar e acertar e errar, que são princípios que tem no Vale do Silício, que é o fail fast, né? Se tiver que falhar, falha rápido para mudar e você pivotar para poder fazer isso. Então, a gente está vendo muita coisa do que estava acontecendo já em alguns lugares de inovação pura, né? O Vale do Silício, estive na China também vendo tudo isso acontecendo de formas diferentes. Então, você tem esse lado do Vale do Silício, que é o fail fast, faz e trabalha de uma outra forma muito direcionado, rápido. Na China, tudo com muito pragmatismo, tudo muito definido, com muita foco nas coisas. Então, a gente começar a trazer tudo isso, né? E tem um lado interessante, que é você ter honestidade na avaliação das suas deficiências, nas suas vantagens, né? Se você for honesto em avaliar o que você tem falha e arrumar isso rápido, você traz um outro comportamento e adequação. E fazer as mudanças seletivas pontualmente onde não está funcionando. Então, a gente incorporar tudo isso que a gente vê em vários lugares, incorporar para essa realidade que já vem caminhando, porque ela foi muito rápida, a gente tem que entender isso de outra maneira. E aí, só terminar tudo isso com uma frase que já foi de 1990, e eu, há 2 anos atrás, estava almoçando em um bistrô em Maringá de Minas, e tinha uns livros na prateleira lá, que era do Alvin Toffler, ele falando sobre o analfabeto do século XXI. Eu comprei o livro porque tem a frase, eu não tinha o livro original com anotações de quem tinha comprado, né? Que é que o analfabeto do século XXI não é quem não sabe ler ou escrever, mas sim quem não sabe aprender, desaprender e aprender de novo. A gente está tendo que fazer isso no meio de uma pandemia, numa questão de saúde, se protegendo, não sabendo qual a melhor medida a ser tomada, porque tem estudos científicos de todos os lados, e tendo que tomar decisões a todo momento de como fazer com que as nossas vidas sejam melhores, os nossos negócios sejam melhores, nossas atividades sejam melhores. Então, a gente tem que vamos inserir isso dentro da nossa atividade e melhorar, tentar ser melhor a cada dia. Então, um grande abraço, obrigado pelo convite aí. Maravilha, nós que agradecemos, e da próxima vez a gente combina de não roubar a frase alheia. Essa era a minha frase para finalizar. Eu adoro o Alvin Toffler como futurista. Essa live já deixou histórias. Luiz, 2 minutinhos para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que, olhando pelo lado da arquitetura, e aí é um sentimento muito pessoal de que a gente tem que ter uma certa dose de... Eu acho que a questão humanidade, ela vai ser uma tônica muito forte. A gente viu a questão da solidariedade, as pessoas se ajudando, vizinhos se conhecendo, mesmo que um pouco à distância, a questão de vários exemplos de pessoas ajudando as pessoas que não podiam sair de casa, seja um grupo de risco por idade, seja um grupo de risco por doenças pré-existentes que poderiam ser muito afetadas, e a arquitetura, ela vai ter que acompanhar essa questão humana, seja por uma questão de existir um certo otimismo, uma certa ingenuidade de que nós vamos para um mundo melhor, um mundo mais limpo do ponto de vista da natureza. A gente viu as medições, o que aconteceram na hora que houveram os isolamentos, os lockdowns de cidades. Depois, como essas medições também mudaram na hora que começaram a haver os afrouxamentos, né?
E a gente vai ter que criar um ambiente, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de comércio, de compras, seja um ambiente de socialização, que leve em consideração todos esses medos, todas essas dores e aflições que o ser humano, de uma hora para outra, pôs tudo para fora, né? Botou toda essa parte de ansiedade que a própria sociedade colocou, né? Esse nosso capitalismo de lucro, 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 dinheiro, 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 e vamos fazer tudo para ter mais, e a pessoa não consegue nem curtir aquilo que ela conquistou, né? É justamente começar a criar uma arquitetura que valorize o tempo, né? A gente teve, assim, conversas com diversas pessoas e uma frase comum: cara, eu não sei mais que dia é hoje, né? Porque a rotina é uma rotina que ela se estende no final de semana, no começo da semana, é segunda-feira, não, é sábado, o trânsito na rua é o do final de semana e tudo mais. Então, a gente vai ter que ser uma arquitetura para o tempo que a gente se dedica para fazer as coisas, né? Sejam elas relacionadas ao trabalho, sejam elas relacionadas a coisas pessoais, e uma arquitetura de eu falar de otimismo, de que as coisas a gente vai sair desse momento para algo que é uma guinada para um momento melhor, uma guinada que a gente estava indo num caminho que a gente vai guinar 180 graus, no sentido de valorizar realmente aquilo que importa, e que as coisas podem ter um tempo mais longo para se alcançar, mas que a gente alcance elas com um propósito e com uma certa... e curtindo o caminho da conquista, porque é o que a gente fala quando a gente vai oferecer o projeto para algum cliente. A questão não é o resultado final. O resultado final, o intuito dele é sempre ser bom. Mas o processo, o caminho que leva a esse resultado é aquilo que mais importa. Porque lá no final, eu posso fazer um projeto que o cliente vai gostar. Do ponto de vista de entrega, ficou fantástico. Mas o processo foi tão penoso, tão dolorido para todo mundo, que a gente não vai se encontrar de novo para fazer. Então, esse tempo dedicado para se fazer as coisas é o tempo que mais importa, porque o resultado sempre vai ser bom, mas se a gente tiver esse curtir o caminho, e aí a arquitetura pode ajudar nesse ponto, é o que vai valer a pena, é o que vai ficar como legado, é o que vai ficar como lembrança, é o que você vai olhar e falar, putz, fazer isso aqui foi muito legal. Cara, a gente dedicou um tempo, a gente se doou, mas foi um se doar com gosto, não cansou se doar, né? Então, acho que é isso. E eu queria agradecer mais uma vez a John por abrir um espaço para a gente poder conversar. Eu queria agradecer muito também ao Tarcísio e ao Douglas. O Tarcísio, um colega de papo, não só como cliente, mas como amigo de longa data, e o Douglas, fantástico, vai ser meu amigão já é meu amigão. Conta comigo. E a gente vai ter muita coisa bacana para poder discutir daqui para frente. E, Paula, mais uma vez, brigadão por ter montado mais essa live, mais reunir gente tão bacana para discutir coisas que são extremamente relevantes. Obrigadão. Nada a agradecer. O protocolo, só para agradecer ao Luiz, o que ele falou agora é uma consequência da relação que a gente teve no projeto, né? De desenvolver um projeto nessa forma, e o resultado foi fantástico, o tempo que a gente teve junto foi importantíssimo para criar um outro vínculo de amizade, de conhecimento, né? Então é um fruto de um trabalho muito bem feito na época que nós desenvolvemos o projeto, resultou um projeto muito bacana, e é exatamente isso. Isso eleva a nossa existência, né? Exato. Eu acredito muito em tudo que vocês falaram: comunicação, transparência, senso ou propósito no que faz, e aproveitar o caminho que a gente percorre. Então, eu falo que é um prazer participar dessas lives, organizar, pensar nesse conteúdo,
porque o meu legado, eu vou dizer assim, ousar dizer assim, dessa pandemia, é que se a gente não tiver um propósito muito claro e uma intenção de contribuir com o outro, talvez a nossa vida não tenha tanto sentido assim. Porque não adianta eu sobreviver num planeta só para mim. Eu preciso de outra pessoa para conseguir comunicar, para conseguir realizar o meu trabalho, ter as minhas entregas. Então, eu agradeço de coração, em nome da Paola e em nome da John Richard também, por vocês terem topado participar desse projeto, por esse conteúdo de extrema relevância, que vai desde informe público mesmo, esclarecendo dúvidas de que benefícios eu tenho direito, de que responsabilidades eu tenho a cumprir dentro da companhia, durante esse momento, e que a gente já percebeu que se prolonga. Então, muito obrigada a todos vocês que estão, a audiência também que está até aqui, até agora, prestigiando e participando, e vou pensar numa outra frase para encerrar, que não é mais a do analfabetismo do futuro. Eu vou usar, então, vou parafrasear Thomas Edison, que por 10.000 vezes tentou para conseguir a inovação da luz elétrica, da lâmpada. E nas 9.999 vezes que ele não teve sucesso, ele não o encarou como um erro, como falha, como derrota, como o mosquito do cocô do cavalo. Ele entendeu que nessas 9.999 vezes ele aprendeu alguma coisa. E na 10.000 tentativas ele foi bem sucedido e hoje a gente tem a luz. E ele não inventou só a lâmpada, ele inventou todo o sistema de transmissão para que a gente tivesse a lâmpada elétrica em casa. Então, no caminho da inovação, ele não é construído só de pessoas que têm criatividade. Ele é um trabalho árduo, ele exige suor e transpiração, e hoje todos nós, indiferente do que fazemos, temos essa possibilidade de inovar. Então, nessa quarentena, nesse home office, lembrem-se que falhar, ou quando a gente não conquista aquilo que a gente tinha, a entrega ideal a ser feita, nós podemos aprender. Vamos encarar a falha como aprendizado, e não como derrota, porque assim o dia também fica mais leve, e no dia seguinte a gente tem um gás para tentar de novo. E é por isso que a gente segue tentando nessas lives, e semana que vem tem mais, em breve a gente anuncia o calendário, o tema, e muito obrigada mais uma vez, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Gente, tchau, tchau, até, hein? Tchau.